Como foi a trajetória, o Rodolfo abriu falando, pô, a Gláucia hoje tá na apresentação, saiu da reportagem, mas nós te conhecemos, eu particularmente te conheci na Globo, empunhando o microfone ali do Sport TV, da Globo, cobrindo o Santos. Como foi a sua chegada até lá? E até a transição para a ESPN agora? De muito trabalho, assim, de muito trabalho. Eu me tornei profissional de TV quando eu entro na EPTV em São Carlos, que era afiliada da Rede Globo. Antes disso, né, logo quando eu me formei, pouca gente sabe, eu acabei trabalhando em comunicação interna de uma grande rede de varejo aqui do Brasil. E foi o que saí da faculdade, precisava trabalhar, e aí um professor, até uma das chefes, era ex-aluna, e ele, olha, me perguntou, te interessa? E aí eu comecei a trabalhar com isso, mas o meu grande sonho era trabalhar com o jornalismo esportivo, e aí eu também não tinha um tipo de mídia que era, eu quero jornal, ou quero... Não, eu queria trabalhar com o esporte, né? E aí quando eu entrei na EPTV em São Carlos, que de fato eu começo a trilhar esse caminho dentro disso, né? Trabalhei com jornalismo geral, porque as equipes eram muito pequenas também, então eu não fazia só o esporte. Eu precisava fazer o jornalismo geral. Aí eu comecei numa vaga temporária na produção, e aí de produção eu passei em reportagem, apresentação, editava o programa, fechava o programa, que a gente tinha um programete de esportes, né? Ele fazia parte do jornal, depois também saiu, né? Virou um pequeno programa de esportes. E assim, era uma rotina muito puxada, né? A rotina de afiliada é muito puxada. Imagina. Assim, de muito trabalho, de trabalhar horas a fio, de plantões de 15 horas. E como eu precisava fazer, olha, ok, você até faz o jogo, mas não posso abrir mão de você no dia a dia aqui. Então tinha algumas histórias assim bem doidas. Para eu fazer o jogo à noite, aí quando eu começo a entrar em transmissão, né, para o Sport TV e tal, era a minha oportunidade, era a minha vitrine. Então as minhas vitrines eram Copa São Paulo de Futebol Júnior e Paulistão, quando tinha alguém ali da região no Campeonato Paulista. Em algum momento, a Globo chegou a transmitir fase final de Série A2, e aí em Série A2 eu tinha gente por ali também. E o basquete brasileiro, o NBB, né? Então, e também fiquei alguns períodos, assim, oscilando em ter participantes ou não, né? Araraquara teve um time que chegou a disputar o NBB, Rio Claro, que também tem uma tradição fortíssima em basquete, também teve. Então, essas eram as minhas vitrines, assim, né? Eram as minhas oportunidades. Mas para fazer o jogo à noite, muitas vezes, eu precisava... Era uma rotina meio doida. Ou eu entrava cedinho para fazer, desde aquele do jornal, fazia ao vivo no Bom Dia, né? Que as praças têm como Bom Dia São Paulo, né? Ou Bom Dia Rio, enfim... seja lá onde o pessoal tá vendo a gente. Então, eu entrava cedinho, fazia um ao vivo que é muito básico, né? Vagas de um curso, inscrição de não sei o quê, vacinação, alguma coisa assim. Aí, durante a manhã, ia pra rua fazer reportagem geral. Era desde a reclamação de bairro, passando por polícia, um factual, um acidente que aconteceu, economia... Chegava na hora do almoço, apresentava lá o esporte e tal, não sei o quê, fechava aquela reportagem, que era pro dia, né? E aí, muitas vezes, eu pegava o meu carro e ia para alguma cidade à noite fazer o jogo. Então, poxa, batia em Araraquara, ia até Rio Claro, chegava aí a Limeira, Campinas, que eram áreas também da EPTV, né? De Campinas já. Pegava para fazer isso. Ou não, durante o dia o jogo é à noite, então você entra mais à tarde. Apresentava na hora do almoço o esporte, à tarde de novo. Ia pra rua, fazia qualquer outra reportagem. Ia para o estádio, vamos supor, ia lá para Araraquara, na Ferroviária. Então, chegava lá, se desse tempo, fazia um link no Praça 2, no jornal, né? Jornal agora das 7 e pouco, fazia a transmissão para o Sport TV e tudo lá que tinha que fazer. Fazia todo o pós-jogo ali para eles, mas também ia para a coletiva, porque dali eu precisava fechar material para o dia seguinte para a afiliada. Precisava fechar a reportagem para o programa de esporte. Hein? Caraca! Precisava fechar a reportagem para amanhã, e aí o meu cinegrafista estava junto, aí a gente já gravava ali, né? A passagem logo em seguida, enfim. Era muito puxado, né? Então era assim, beleza, você vai fazer. Pelo menos grava bem? Não precisa responder. Somos todos jornalistas. Somos todos jornalistas. A gente escolheu a profissão errada. Poxa vida, você, Rodolfo, me vira e fala, eu sou jornalista, e me faz uma pergunta dessa. Essa hora, carnaval. Foda, velho. Cara. Que rotina, cara. Era puxado, assim, de fim de semana...
a gente fazia plantões, assim, de entrar sábado de manhã e viajava-se muito, né? Porque a área de cobertura lá, pelo menos, eram 42 cidades. Então, a gente batia de uma cidade a outra, a gente rodava mais de 200 quilômetros um dia, aquele calor. Sabe esse calor que a gente está enfrentando? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, brabo. o bicho pega. E aqui o dia inteiro na rua, e suando, e calor. E quando tinha matéria na roça, então? Eu tenho um ódio de matéria na roça. Vocês não acreditam. Ai, vamos lá, o produtor rural lá na Casa do Chapéu, ia lá falar com o tiozinho, e Sempre roça, tem essa matéria, né? e estrada de terra, e um caos, e não sei o quê, e aquele calor, e a gente tinha que levar uma galocha. Nossa. Puta que pariu, desculpa, mas era assim, era surreal, e era naquele dia assim puxado, de muita coisa para fazer, e ia fazer roça, e safra da laranja, e não sei das quantas, então assim... Tinha mais esse perrengão, assim, para passar, né? Fora as outras coisas. Poxa, eu fiz muita divisão de acesso, né? Eu fazia a 4ª divisão do futebol paulista. Então, Quando chegou no Santos, estava no Real Madrid. É. assim, tem várias coisas. Aí quando eu cheguei, e ali era a TV Tribuna, que é afiliada da Globo, mas é uma vaga que é de afiliada, mas responde diretamente a São Paulo, né? A Globo São Paulo. Então, é a pessoa que fica com o Santos... diretamente para a Globo São Paulo, mas era um outro estilo de vida. Esse negócio de você ter que ir lá e ter que fechar 500 versões da mesma reportagem e fazer tudo isso não existia. Eu ficava por conta do Santos, mas eu também, como fui criada dessa forma, né, e gosto também do Edu Silva, que era o meu chefe lá, o Edu, um grande amigo, na verdade, né, maravilhoso. Ele sabia que eu gostava demais também dos outros clubes de divisão de acesso. Então, quando tinha uma briosa, uma coisa, ele me ia fazer a briosa. Então, você faz o jogo da briosa com o maior prazer, que ele sabe que a minha alegria era ir ali fazer também, porque a gente não esquece a nossa origem, né? Então, assim, tem a briosa no domingo cedo, pô, alegria, vamos fazer a briosa no domingo cedo. Isso era o máximo que eu saía do que era o meu dia a dia ali, assim. Raríssimas vezes, às vezes, sei lá, a equipe tá na rua, acontece um super acidente, não tem outro, vocês conseguem passar lá? Normal, isso faz parte e ok, né? Às vezes a gente estava na rua e via alguma coisa acontecer, você também não vai se negar. Claro, é né, nossa função. É a função, é uma coisa meio que assim, instintiva. Sem até, dúvida. Né? Assim, eu de folga, se eu ver um negócio acontecendo, ainda mais hoje que a gente tem celular, claro. filme e tal, você para. Não tem jeito. Mas aí lá em Santos já era outra coisa. Eu tava no dia de transmissão, eu tava no jogo, e era aquilo. Olha, você tá indo hoje pelo Globo Esporte para fechar a reportagem de amanhã. Ok? Era isso, a demanda é essa do dia. Não precisava fazer preço de chuchu no varejão, nada disso. Pô, galocha. Nada, galocha do nada.